Porto Alegre possui um atendimento pediátrico de alto padrão. Está localizado no Mãe de Deus Center, na Avenida Carlos Gomes, esquina com Soledade. O atendimento pediátrico do Mãe de Deus Center destaca-se por possuir diversas especialidades e equipe multidisciplinar. Alexandre Appel esteve na pediatria do Mãe de Deus Center para conferir o atendimento diferenciado da clínica. Estamos no Mãe de Deus Center, soluções para a sua saúde num só lugar, na clínica de pediatria, que fica na Torre A, no 12º andar, sala 1212. O telefone está na tela, é o 3378-9803. Clínica pediátrica completa. Estamos sendo recebidos pelo Dr. Paulo Roberto Silva, que vai nos falar um pouquinho sobre a estrutura da clínica à disposição da criançada aí, doutor Paulo. Em primeiro lugar, eu agradecido pela conversa de vocês aqui. A clínica, como diz o nome, é multiprofissional. Nós temos aqui na clínica, nós temos um fonoaudiólogo, nós temos um nutricionista, temos um endocrinologista, temos 3 pneumologistas pediátricos, temos 2 pediatras com uma vivência muito grande em neonatologia, né? Então, uma equipe multidisciplinar, né? Então, o conceito básico é que o paciente, ao entrar na clínica, ele seja atendido por todos os profissionais, se assim for necessário. Ele não precisa se locomover para outras clínicas para ter esse atendimento. E o Mãe de Deus oferece também, na contrapartida, o sequenciamento disso na facilitação diagnóstica. Significa ter laboratório aqui no 6º andar, nós temos esse 2º andar, tem radiologia aqui no 7º andar, 6º andar também. Então, assim, nós temos todo o nosso alcance um auxílio diagnóstico muito importante. Visando um conceito, assim, o paciente entra e precisa de um diagnóstico, ele passa um período aqui e sai com o diagnóstico, se for possível. Então, isso é muito importante. Então, essa multiplicidade de profissionais e essa possibilidade de termos exames nos auxiliando no diagnóstico. A sua especialidade é pneumologia. Gostaria de convidar o Dr. Diego, chegou aqui? O doutor Diego chegou, nós já vamos conversar com o doutor Diego também, já vamos conversar com o doutor Diego. O senhor é pneumologista. Nessa época, a criançada está com muita tosse. Muita gente usando xaropes, etc. Não é bom se automedicar, é sempre bom consultar. Não há dúvida nenhuma, assim, porque as causas de tosse são multivariadas, são muitas causas de tosse. Hoje, por exemplo, aconteceu uma coisa fantástica. Eu estava no táxi e o taxista perguntou, soube que eu era médico, e perguntou assim, virou assim, ó, esse xarope aqui é bom para tosse? Ele tinha comprado esse xarope. Então, assim, de forma geral, assim, as pessoas têm uma visão errada do processo tosse. A virose, o processo viral, é um dos grandes causadores de tosse nessa época do ano. Uma entidade que não é tratada pelo antibiótico, mas que causa muita tosse. Então, precisa que um aconselhamento médico para que haja um entendimento desse processo, que é importante, para que seja endereçada corretamente a medicação, que na maioria das vezes não está embutida no xarope para tosse. Tem outros elementos, como por exemplo a rinite, que causa muita tosse. Em tratando a rinite, tu acaba com a tosse e não toma nenhum xarope para a tosse. Tomou para a rinite. Então, esse é importante. E os casos de asma? Sei de pais que se queixam que os filhos têm problema de asma, vão para a escola com bombinha, têm dificuldade com educação física, etc. Alguma orientação nessa questão da asma, doutor Paulo? É muito importante, sempre que a prevalência, a frequência dessa doença na população geral, principalmente na criança, é muito grande, né? As estatísticas internacionais, e tem uma oficial no Brasil, que diz assim que a população escolar tem 15 a 20% de asma. Então, é muito alta a prevalência, a frequência dessa patologia. E ela causa desconforto respiratório, com falta de ar, realmente, causa impedimento de exercício, mas que, quando tratada adequadamente, acaba esses problemas. Porque a criança pode viver normalmente, tranquilamente, com o seu problema. Mas isso tem que ser endereçado adequadamente. E, para isso, a pneumologia. Nós temos aqui, o Dr. Diego faz junto conosco aqui a pneumologia, tem a doutora Vanessa agora conosco, nos acompanhando. A gente consegue dar uma assistência, inclusive, se o paciente, espero que não precise, mas que necessite uma hospitalização, a gente consegue acompanhá-lo em hospitalização. Consegue fazer função pulmonar, ver a função do pulmão dessa criança, quando ela tem condições de realizar esse teste, que é um elemento muito, muito importante para acompanhamento ao longo do tempo. Né? Então, assim, realmente, nós estamos num período do ano de muitas doenças respiratórias que precisam e têm um endereçamento
Não é fácil, mas tem um endereçamento. A gente pode resolver a grande parte desses problemas, mas não ficar tomando coisas que não... Assim, tem que ter um nome a coisa. É rinite? Trata rinite. Se é asma, trata asma. Agora, está com tosse, xarope para tosse? Não. Vamos ver o que significa essa tosse. O horário de atendimento da clínica e até que idade vocês atendem aqui, doutor Paulo? Nós temos, assim, então, como multiprofissional, o endocrinologista e a pneumologia, e mesmo a cardiologia e a fonoaudiologia, nós atendemos crianças e adolescentes. A pediatria fica restrita. Adolescentes também? Sim, é importante. Excelente notícia. Olha, importante informação. Sim, muito importante, mas restrita a área da pneumologia, da endocrinologia, da fonoaudiologia. A pediatria se estende à neonatologia, que é a primeira fase da vida, né? A cardiologia atende também com extensão, e a nutrologia também, a mesma coisa. O nutricionista acompanha todos os pacientes. E é muito interessante porque a obesidade está crescendo no nosso meio. É verdade, crianças obesas, muitas. E o Rio Grande do Sul, particularmente, está com muita frequência dessa patologia. Então, um endereçamento correto com a endocrinologia, com a nutricionista e a avaliação geral desse paciente passa a ser muito importante. O que pode ser feito aqui na clínica, tranquilamente, porque tem todos esses profissionais ao seu alcance. Né? Muito bem, realmente criança obesa é adulto obeso. E a criança obesa, em termos de asma, é um problema sério para nós. Porque a obesidade traz consigo características próprias da obesidade que incrementam, dificultam a asma e traz a produção de uma substância, só para usar um nome, chamada leptina, que interfere no tratamento da asma, dificultando o tratamento da asma. Então, tudo isso tem que ser endereçado corretamente e é possível ser feito. Muito bem, quero agradecer, doutor Paulo, a gentileza de nos atender. Nós vamos conversar agora com o doutor Diego Brandenburg. Vou fazer uma pergunta para ele. Animais domésticos, pets e as crianças. Eu estou bastante curioso, doutor Paulo. Ainda bem que a pergunta é para ele. É uma pergunta fácil e difícil de responder. De segunda a sexta-feira a clínica funciona de que horário a que horário? Das 9 às 11, da 1 até às 6 da tarde. Muito bem, está aqui, o endereço está na tela, telefone, clínica multi-especialidades, com atendimento integral aqui dentro para a criança e para o adolescente. Isso é espetacular. Parabéns, doutor Paulo. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Doutora Rejane Guber-Schmidt, uma das diretoras da clínica de pediatria, especialidades pediátricas aqui do Mãe de Deus Center, muita gente procurando a clínica nessa época em função das condições climáticas nossas, né? Manhãs que amanhecem com uma cerração tremenda, depois aquece um pouco durante o dia, as noites frias, doutora Rejane. E aí temos que cobrir bem as crianças, tapá-las bem com cobertor. Como é que a gente lida com isso tudo? Na verdade, o frio, quando é um frio seco, como nós tivemos aqui no estado, nesses últimos dias, ele não é o pior. Ruim são aquelas variações que nós temos de temperatura quando começa a aquecer e fica úmido, cerração e depois chove, esfria. Então, essa variação é muito ruim para as crianças. Mas o ideal é mantê-las agasalhadas num ambiente seco, um ambiente arejado, com roupas adequadas. Também não adianta agasalhar demais as crianças no inverno e ligar o ar-condicionado, porque elas também podem suar. Suando, elas ficam frias, geladas na noite e também não é agradável. O importante é manter num ambiente seco, ventilado e numa temperatura confortável. Bastante suco, reforça a alimentação nessa época fria, mas ele tem problema de obesidade. Que tipo de alimentação? Muda alguma coisa na alimentação? Na verdade, a alimentação, acho que ela se mantém. A gente sempre pede para que acrescentem frutas cítricas, né? Sucos cítricos, que sabemos que a vitamina C ela ajuda um pouco na imunidade, mas muitos líquidos, né? Muito líquido, muita água, chá também pode ser. Seria essa orientação. Muito bem, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês, doutora. Muito obrigada também. Estamos com a Ana Mara Martins, que é fonoaudióloga e neuropsicopedagoga. Ela que faz parte dessa equipe multidisciplinar de especialidades aqui da Clínica Pediátrica do Mãe de Deus Center. Importante o teu trabalho, principalmente neuropsicopedagogia, crianças com dificuldades de aprendizagem, de escrita, enfim. Isso tudo angustia muitos pais, não é isso, Ana Mara? É verdade. Esse trabalho sempre é em parceria com a escola, às vezes com o pediatra, na maioria das vezes a gente entra em contato, né? As questões, então, de leitura, escrita, interpretação de texto, e principalmente, assim, às vezes as questões de fala levam à dificuldade de alfabetização. Então, Concordo. a gente precisa organizar a questão da fala e, às vezes, essa
coisa da fala vai para a escrita. Então, assim, eu pergunto para a mãe que vem com a criança que fala errado, né? Tá, mas e na escrita? Ah, não, também troca tudo. Então, já aproveita num trabalho conjunto, num profissional só, a gente abrange então a questão de fala, a questão de aprendizagem, já fica com o mesmo profissional, a gente trabalhando as duas áreas, né? Esses quadros são reversíveis? Sim, na maioria das vezes. A dislexia não, né? Ela não tem cura. Então, a dislexia é um trabalho que a gente vai fazendo acompanhamento na escola. Eles têm direito a currículo adaptado. Então, assim, o trabalho com a escola é bem importante em relação à adaptação de provas, conteúdos, né? Então, tudo é pensado assim, além um pouco do consultório. A gente entra na escola. Então, o trabalho de psicopedagogia é um pouco mais complexo. mais complexo. Muito bem, atinge realmente não só a família como a escola. É preciso acompanhar essa criança, o desenvolvimento e orientar até na formação dela junto à escola. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tá bom. Na verdade, assim, uma coisa importante, eu tenho alguns pacientes que têm o laudo para a prova de Enem. Eles têm, na questão de disgrafia, a condição de ter um transcritor do texto, porque eles podem zerar a redação, né, em função da escrita, que é ininteligível. Então, a gente precisa desse laudo profissional, né? É bem importante agora que a gente já está chegando nessa metade do ano, assim, a questão do Enem é bem importante. Então, para o disléxico, para o disgráfico, né, esse laudo é bem importante. Tudo bem, está aí. Importante buscar uma orientação profissional e séria nesse tipo de problema. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, obrigada. Estamos agora com o Dr. Diego Brandenburg, colega do Dr. Paulo, membro desta equipe de especialistas aqui na pediatria do Mãe de Deus Center. Dr. Diego, que também é pneumologista pediátrico. Dr. Diego, Dr. Paulo e eu, nós combinamos fazer uma pergunta delicada para o senhor, Dr. Diego. Animais domésticos, pets. É impressionante a quantidade de animais domésticos no nosso país. Estima-se que são 43 milhões de cães e 22 milhões de gatos. Então, estamos falando de uma população de quase 80 milhões de animais domésticos. O segmento de pets cresce muito. Médicos veterinários, rações, enfim, toda a sorte de produtos voltados a cães e gatos. Nota-se que o brasileiro gosta mais de cães do que de gato, pela quantidade maior. A relação da criança com o cão ou com o gato, sob o ponto de vista da saúde, qual é a sua avaliação, doutor Diego? Bom, obrigado pela pergunta, porque eu tenho certeza que essa é uma pergunta que também está frequente em vários dos lares dos nossos pacientes. E, assim, é muito importante a gente responder isso claramente, porque realmente esses números são expressivos e aqui no Rio Grande do Sul a cultura com animais é muito mais intensa, né? O convívio é mais próximo, inclusive. O que se sabe é que assim, o animal, o pet, ele tem um aspecto importante no desenvolvimento emocional, na personalidade da criança. Então, nesse aspecto, ele é realmente algo muito positivo. Porém, a gente sabe que também ele pode trazer maior exposição a agentes infecciosos, parasitas e também a possibilidade de alergia. Então, vai depender muito do cenário, da casa, do contexto, do histórico familiar de cada lar. Objetivando para a asma, que é onde a gente atua mais especificamente, e essa talvez seja uma dúvida mais frequente, uma vez que a criança ou o familiar já tem uma doença, a exposição ela também é motivo de discussão na literatura internacional. Tem artigos mostrando que pode servir como um fator de proteção, estimulando o sistema imunológico, mas, por outro lado, tem evidência também mostrando que a exposição ao alergeno pode ser um gatilho para desencadear futuras crises e instabilizar o controle da doença. Hoje, a evidência que prevalece é que se você nasce numa casa onde já existia animais, isso realmente pode servir como um fator de proteção. No entanto, pacientes que desenvolvem asma e que desenvolvem uma atopia, uma alergia, esses pacientes deveriam evitar a exposição, evitar a introdução de um pet. Destacando ainda que o gato é muito mais alergênico do que o cachorro também, né? Mas, obviamente, a gente tem animais ainda menos alergênicos, como um peixinho, como uma tartaruga, enfim, que também devem ser consideradas como possibilidades para os pais
aí de pacientes asmáticos que querem agradar as crianças com um animalzinho. Muito bem, é uma decisão muito particular das famílias, né? O que é importante é levar em consideração isso, né? Que você pode estar assumindo um risco com a sua criança. Exato. É como eu falei anteriormente, tem que analisar o macro. Tem seus benefícios, além da parte médica propriamente, mas a questão comportamental, emocional, porém pode eventualmente agregar algum risco e aí tem que ser discutido com um médico assistente, de preferência deixar claro todos os riscos e benefícios antes da tomada de alguma decisão, porque uma vez tomada é difícil revertê-la, né? Com certeza. Lembrando que a clínica de pediatria e especialidades pediátricas aqui do Mãe de Deus Center, Soledade com Carlos Gomes, fica na Torre A, 12º andar, sala 1212, telefone 3378-9803, está na tela. As especialidades: fonoaudiologia, endocrinologia, pneumologia, pediatria e neonatologia, cardiologia pediátrica. Mas eu estou agora com o pneumologista aqui. Eu quero fazer uma pergunta específica. Estou vendo muita criança tossindo encatarrada. Aquela tosse de catarro. Alguma dica? Nebulização? Leva no médico? Compra um xaropinho? O que faz, doutor Diego? Bom, acho que eu gostaria de destacar 2 aspectos fundamentais. Assim, o primeiro é procurar assistência médica para fazer uma avaliação correta, porque a gente não pode estar falando bem ou mal de alguma medicação se não está corretamente diagnosticado. Então, se o paciente tem uma doença grave, uma doença infecciosa, enfim, um antitussígeno qualquer não vai resolver e pode, inclusive, mascarar os sintomas e retardar o diagnóstico e levar, eventualmente, a algumas complicações indesejáveis. Então, acho que a principal é um correto diagnóstico e evitar a exposição. A segunda questão é que, com relação a, muitas vezes, a terapia respiratória, a inaloterapia é uma via preferencial ao xarope. Culturalmente, a gente tem essa muito presente a necessidade de utilizar algum remédio, invariavelmente um xarope, para aliviar a sensação de tosse. Porém, quando falamos em manejo de asma, especificamente como uma das causas mais prevalentes de tosse, a inaloterapia, o tratamento inalatório, seja bombinha, nebulização ou por bombinhas, os sprays dosimetrados, é a via mais efetiva e segura para o tratamento, tanto de alívio dos sintomas como de prevenção. Criança nessa época de frio, que está com esse quadro de catarro, de tosse, normalmente se queixa de dor de cabeça. Aí a preocupação tem que ser maior, pode estar com temperatura elevada. Exato. Pode ocorrer febre, e isso, sintomas constitucionais, além de dor de cabeça, mialgia, mal-estar, podem estar associados com os quadros virais, comumente, né, mas também com outras doenças infecciosas, principalmente. Então, quando estiver associado com temperatura, deve-se procurar assistência médica ainda mais enfaticamente, né? Nunca usar antibiótico por conta própria. Até porque não é permitido, né? Assim, não se tem livre acesso a esse tipo de fármaco, justamente para poder evitar os excessos, né? A gente tem hoje uma dificuldade, inclusive, para a conscientização da própria comunidade médica para um uso mais assertivo dos antibióticos, porque do jeito que a gente tem um grande benefício quando utilizado corretamente, o uso indiscriminado pode levar à resistência bacteriana e, enfim, uma série de complicações que também devem ser evitadas. Por isso, sempre a recomendação médica e uma correta avaliação para a indicação de antibióticos. Nosso inverno muito rigoroso esse ano. Casa fechadinha, calefação ligada, e a criancinha fica bem? Algum cuidado com os ambientes domésticos? Sim, acho que o principal cuidado é bom senso, né? A gente não prega nada mais do que isso. Evitar, na verdade, as variações abruptas de temperatura, intensas, né? Tanto de quente para frio, mas como de frio para quente também, de ar seco também é prejudicial. Então, a gente tem que ter alguns cuidados também com relação à exposição a gases tóxicos, a fumaça, a poeira domiciliar, umidade, mofo, bolor. Então, realmente, esses cuidados têm que estar presentes no dia a dia das famílias, independente de estar presente alguma condição patológica ou não. Isso são coisas, como eu falei, de bom senso e que a maioria das pessoas adota no seu dia a dia. Muito bem. Quero cumprimentar o Dr. Diego Brandenburgo pela excelente entrevista. Lembrando, o endereço da clínica está na tela.
Você fica agora com imagens aqui da clínica muito bem montada, muito agradável, bom estacionamento. Quer dizer, é a tranquilidade de um paizinho trazer de uma mãezinha trazer seu filhinho aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês, pela dedicação. Pediatras são pessoas diferenciadas, parece que vocês são mais amorosos, né? Uma coisa interessante. Eu acho que o pediatra realmente é uma pessoa que transmite para a criança segurança, para os pais também. Parabéns pelo trabalho de vocês. Faltam pediatras, é uma especialidade tão importante no nosso país que faltam pediatras. Parabéns, doutor Diego. Ok, muito obrigado. Em especial na data de hoje, é claro que esse programa está sendo gravado, mas hoje é o dia do pediatra. Então, me sinto muito lisonjeado com suas palavras. Muito obrigado. Vou cumprimentar o doutor Diego, cumprimentando ele, cumprimento todos os pediatras que nos assistem. Olha, me lembro, doutor Geraldo Chame Hollenberg, lá de Niterói, no Rio de Janeiro, cuidando de minhas filhinhas desde que nasceram, neonatologia até crescerem, o carinho dele, a dedicação com aquelas meninas, estão aí fortes, saudáveis, né? Muito bem, direto aqui da Clínica de Pediatria e Especialidades Pediátricas do Mãe de Deus Center, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Apple.